Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês. Eu estou sempre feliz quando venho aqui, poder falar um pouco da palavra do Criador, tá bom? E falo de coisas, profundas da Escritura, profecias que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E olha aí, mais uma que eu vou mostrar para vocês, que está se cumprindo. O que está acontecendo em Israel? Eu sempre gosto de lembrar, o próprio Jesus disse, ficar de olho na figueira, a figueira é Israel. Quando os seus ramos estiverem tenros, não falou isso? Significa quando estiver maduro, quando estiver pronto. Olha o que está acontecendo em Israel. Veja tudo o que está acontecendo em Israel, porque diz respeito ao mundo inteiro, tá bom? Então preste atenção no que eu vou mostrar para vocês aqui, porque é muito importante. Olha bem, rabinos proeminentes, são rabinos muito conceituados em Israel, pedem a Netanyahu para permitir o sacrifício de Páscoa, no monte do templo. Isso é profético, Primeiro, que o Eterno disse que esse sacrifício seria para sempre, tá bom? Esse ritual é para sempre. Está escrito na Bíblia, e não só uma vez, são diversas vezes, Então, veja bem, esse dia será para você uma lembrança. Você deve celebrá-lo como um festival para o Eterno, aqui Hashem, quer dizer, o nome, o Eterno, Ao longo dos tempos, tá? Você deve celebrá-lo como uma instituição para sempre. Ordem do Criador, tá? Isso aqui é uma instituição para sempre. Livro do Êxodo, capítulo 12, verso 14. Claro, nem todos concordam. Eu não quero aqui discutir. Eu quero que você deixe o seu comentário, isso é importante. Mas, por favor, deixe o seu comentário. Não deixe os seus xingamentos. Porque algumas pessoas, porque ele não quer que você... Ele quer que você pense como ele, Então ele simplesmente te xinga, como teve pessoas aí que me xingaram. Fala, puxa, nós estamos estudando a Bíblia? Há quantos milênios as pessoas estudam a Escritura? Você já pensou se cada vez que a pessoa for sentar para estudar a Escritura, ele começar a xingar e ofender o outro e agredir? Para que isso? Se estamos estudando, então vamos procurar aprender. Você tem que entender, são milhares e milhares de pessoas que estudaram a Escritura até os dias de hoje. Grandes sábios no passado e até hoje se discute textos da Escritura que há milênios se discutia. Então significa que o quê? Que o homem está longe do entendimento completo. A Escritura diz, conhecereis no futuro, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Significa que nenhum homem é dono da verdade. A verdade ela é revelada pelo próprio Criador, tá bom? É o próprio Criador que em cada tempo revela partes da verdade escriturística. Enquanto isso, os homens debatem. E é o certo, estudar e debater e procurar aprender. Não se ofender, não se humilhar, não se maltratar. Isso é um mal que a religião trouxe, infelizmente. Porque as pessoas botam, não, olha, minha religião pensa diferente. Se você não pensar assim, você está condenado, você é do capeta, não sei o... E parem com isso, porque uma das ordens que o Criador nos deu foi o quê? Não julgues para não ser julgado. Então a nossa missão aqui é cumprir, ensinar as verdades para a pessoa, ensinar a Escritura, sentar e estudar, não ofender nem maltratar. Amar significa tratar bem, porque você quer ser tratado bem. Então faça com o teu próximo aquilo que você gostaria que fizesse contigo, tá bom? Então não ofenda ninguém, porque ninguém gosta de ser ofendido. Amém? Então, explicado tudo isso, está aqui o texto do livro de Êxodo, capítulo 12, verso 14. Vou ler de novo, tá bom? Esse dia será para você uma lembrança. Você deve celebrá-lo como um festival para o Eterno. Hashem é o nome, e aí hebraico, é o Eterno, Ao longo dos tempos, tá? Um festival ao longo dos tempos. Você deve celebrá-lo como uma instituição, olha bem,
é uma instituição divina para sempre. Você sabe muito bem o que é para sempre. Para sempre não é até o mês tal, é para sempre, tá bom? Está no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 14, tá certo? Então vá lá, confira, leia o capítulo inteiro, texto, contexto, tá bom? Não fica só num versículo. Leia, estude, se aprofunde, né? Então é muito bom aprender a escritura. Aqui, ó, você vê essa foto, são os novos Kohanim, os novos sacerdotes, estão se preparando, tá? Porque estão preparando os sacrifícios, certo? Porque o templo vai ser reconstruído. Tudo indica que muito breve. Então, os sacrifícios retornarão, tá? Retornarão. Kohanim, sacerdotes. Kohanim quer dizer sacerdotes. Descendentes do primeiro sumo sacerdote. Quem foi? Aharon, que é aqui, ó, Arão, como conhece, né? Então, Aharon, que era irmão de Moisés, certo? Realizam uma reconstituição da cerimônia do templo em Shavuot, tá bom? Que é a festa das semanas. Shavuot, né? Shavua, quer dizer semana. Então, Shavuot, plural, semanas, né? Festa das semanas. Adan Eliyahu Berkovitz, ok? Então, presta atenção, tá? Um grupo de rabinos proeminente enviou uma carta ao primeiro-ministro Netanyahu solicitando que uma oferta de Pêssah ou Páscoa, né, fosse permitida no monte do templo. Por quê? Porque é proibido. Aquilo que Deus determinou que era para sempre, hoje os governantes proíbem. Por isso é que trazem tantas coisas ruins para o mundo. E não é eu que digo, é a própria Escritura, o próprio Criador fala, né? Então tá aqui, ó. Carta para Netanyahu. Páscoa é hora de liberdade, ok? O que significa o Pêssah ou a Páscoa? Foi a saída do povo de Israel lá do Egito. Jesus comemorou o Pêssah, comemorou a Páscoa, fez a ceia, né? Então o Pêssah simboliza o que? A saída do Egito, naquela noite em que Deus enviou o anjo da morte, que levou todo o primogênito do Egito. Ali foi a gota d'água, o ponto final, e o faraó disse: vai, pega todos os despojos do Egito e vai embora, vocês todos, não quero mais vocês aqui, vocês com o seu Deus, vai embora daqui, tá bom? Foi nessa noite então que aconteceu, e quando foi pela manhã, Israel partiu do Egito. E aí tivemos lá o evento, né, o grande evento do Mar Vermelho se abrindo. Ali começou os grandes milagres do Criador que você já conhece, tá bom? Então, é ali que começou a Páscoa, o Pêssah, tá bom? Então presta atenção. Ao estimado senhor Benjamin Netanyahu, abençoamos você porque você terá grande sucesso nas próximas eleições. Que seja a vontade do Senhor de todos, cuja santa presença habita em Sião, e que é Israel, né? E cuja cidade eleita é Jerusalém, que continuem a liderar o Estado de Israel e o povo de Israel nos próximos anos para sempre. O assédio a você, pessoalmente, e ao povo de Israel em geral, por partes internas e externas, como o Tribunal Criminal de Haia, exige que todos os tipos de assédio sejam colocados em seu lugar. Isso pode ser feito por meio de uma declaração de ação que sinaliza a todos os governos, amigos, inimigos e todos os partidos que competem nas eleições para onde Israel está indo desde o início da história. Nós tivemos aí essas eleições que até agora não conseguiu colocar um ganhador. Agora vamos para a quarta eleição, tá? Algo está para acontecer. Vamos adorar a Deus, o Deus de Israel, o Criador do mundo, no lugar que Deus escolheu.
Quem escolheu o monte do templo ali? Foi o próprio Criador. Foi ele que mandou fazer ali o templo, certo? Ordem do Criador. Daí vem luz e instrução para todo mundo. Como diz a Escritura, né? Que na eternidade, o que vai? De Jerusalém partirá a instrução, ou sairá de lá a Torá. Torá o que é? A palavra. É a Escritura Sagrada. Tá bom? Então, vamos adorar a Deus, né? E o Deus de Israel, o Criador do mundo, no lugar em que ele escolheu, em que Deus escolheu. Daí vem luz e instrução para todo mundo, lei, justiça e lei, amor e bondade. O dever de adoração e o direito de adoração do povo de Israel, como nos dias do êxodo do Egito, é a expressão mais clara do êxodo que do povo de Israel para o mundo da liberdade. Com esta mensagem, todos os assediadores serão silenciados. Portanto, pedimos que nos permitam, como representantes do povo judeu, realizar o sacrifício de Pêssar ou da Páscoa neste ano e todos os anos a partir de agora, para ilustrar e observar a liberdade de culto no dia 14 de Nissan, à noite, que é a noite do Pêssar, tá bom? É onde é feito o sacrifício, né? Pedimos que fale sobre isso publicamente nos próximos dias, declarando abertamente que o Estado de Israel, o Estado do povo judeu, pretende permitir que os judeus, em virtude de seus direitos religiosos e nacionais, mantenham uma liberdade moderada e modesta de adoração no monte do templo. Esta mensagem é especialmente importante nos dias antes do Pêssar ou da Páscoa, né? Nosso tempo de liberdade, e para dar tempo para preparar adequadamente um sacrifício de Páscoa, que será para toda a nação de Israel, enquanto sinaliza para o mundo inteiro que o Deus de Israel nos concedeu o êxodo do Egito e nos comandou a cumprir os mandamentos da Torá, da Escritura, destinados a trazer Israel e todas as nações à liberdade. Para fazer isso, devemos cumprir a principal mitzvah, que é mandamento, né, nacional, o sacrifício de Páscoa, tá bom? Sinceramente, com muito respeito, os movimentos da United Temple para o templo e o monte do templo, em nome de toda a casa de Israel, Rabino Israel Ariel, que é o presidente do Instituto do Templo, né? O Rabino Baruch Kahana, chefe da guarda sacerdotal, o Rabino Ariel Lipo, secretário. Então veja bem que, como está profetizado, aos poucos está retornando tudo, e nós em breve teremos a reconstrução do templo. Aguarde, porque nós estamos vendo os próprios árabes se manifestando, dizendo: não, ali é o monte do templo dos judeus, os judeus têm o direito de reconstruir seu templo. Árabes falando isso. É tremendo o que está acontecendo. Então, a culpa é do governo. O Rabino Hillel Luiz, o ex-porta-voz do Sinédrio, enfatizou que uma estrutura de templo não é necessária para trazer o sacrifício de Pêssar, e um altar temporário pode ser montado e desmontado em um dia, certo? Que seria suficiente. Por quê? Porque o certo seria estar reconstruído o templo, então já o local certo para o sacrifício. Como não tem, pode ser
provisório. Esse aqui, ó, é o Rabino Israel Ariel, esse aqui, certo? Chefe do Instituto do Templo, ele dirige-se a uma multidão sob o olhar atento da polícia, que está aqui, ó. Por quê? Porque essa área aqui é restrita, tá bom? Aqui os judeus são proibidos de chegar aqui, é incrível isso, né? Apesar de várias questões da lei judaica, como impureza ritual e falta de um sumo sacerdote, os judeus ainda são obrigados e tecnicamente capazes de trazer o sacrifício. Disse o Rabino Weiss, a única coisa que impede o povo judeu de realizar o sacrifício de Páscoa é o governo de Israel. Por quê? Porque o governo de Israel fez uma série de tratados com outras nações que não permite que o próprio povo judeu suba no monte. E ele fez diversos tratados, por isso impede de fazer o sacrifício, tá bom? O Rabino Weiss sugeriu a possibilidade de que a culpa de impedir o sacrifício de Pêssar pode ter levado aos problemas políticos que assolaram o ex-presidente dos Estados Unidos, você está vendo aqui, e Netanyahu, no ano passado. Vocês sabem que a desobediência à palavra de Deus, ela traz o que? Doenças no mundo, traz sofrimento, angústia. Quantas vezes Israel sofreu por causa da obediência, desobedeceu e acabou caindo cativo em outras nações, sofrendo. Profeta Jeremias, quantas vezes avisou, voltem para o Criador, vocês se afastaram, vocês deixaram de obedecê-lo, deixaram de cumprir a sua palavra. E a mesma coisa acontece nos dias de hoje, não só com a nação de Israel, mas com todos aqueles que professam a Escritura Sagrada. Se você se aproxima do Criador através da palavra, significa você está cumprindo a palavra, chuva de bênção cai na sua vida. Deus está sempre presente contigo, seus malachins estão com você, seus anjos, né? Agora, se você se afasta do Criador, automaticamente o Criador permanece distante. E o Criador distante, você está vulnerável a todas as forças malignas, forças negativas. E aí coisas ruins começam a acontecer. O mesmo é com o mundo. O mundo se afastou do Criador. Israel está agora tentando voltar o templo. Na hora que estiver cumprindo tudo, essas pragas, essas doenças se acabarão. Quer um exemplo? Vou ler agora para você. O Sinédrio realizou um estudo intenso sobre a situação atual da oferta de Páscoa e concluiu que, nesse momento, um sacrifício feito no monte do templo, em nome de todo o povo judeu, seria suficiente. Esses rabinos fizeram um pedido idêntico no ano passado. O pedido foi considerado e negado, mas se tivesse sido honrado, seria a primeira vez desde a destruição do templo, do segundo templo, no ano 70. Que um sacrifício de Páscoa seria realizado no monte do templo. A lei de Israel exige que a liberdade de religião seja permitida em todos os lugares para todas as religiões. Você vê que lá em Israel você pode ser cristão, você pode ser judeu, você pode... Lá a lei permite. Em outros países não, tá? Mas as preocupações de segurança com base na violência, tá? Dos contrários, dos extremistas, né? Organizada, impedem que a liberdade de religião seja expressa no monte do templo. Tá bom? Na carta ao primeiro-ministro apresentada no ano passado, os rabinos observaram que a oferta de Pêssar tem um significado especial, pois há apenas 2 mitzvot, 2 mandamentos bíblicos, né?
para as quais o descumprimento recebe a punição mais severa ordenada pela Torá. Está escrito na Torá, tá? Karet, ser cortado fora da comunidade ou excomungado, que era o que acontecia antigamente, né? Brit Milá. O que é Brit Milá? É a circuncisão, tá? A circuncisão física, né? Esse é o Brit Milá, tá bom? Então, e o Korban Pesach, que é a oferta de Pesach. Korban quer dizer oferta, né? Oferta de Pesach, ok? Os rabinos enfatizaram que o Korban Pesach e o serviço do templo eram um meio de deter as pragas, ok? Olha bem, o sacrifício de Pesach era um meio, certo? Para deter as pragas, viu? Como cumprir a determinação do Criador muda. Por esse motivo, a decisão de iniciar o serviço do templo beneficiaria o mundo inteiro nesta época de doença, de crise de saúde no mundo todo, tá? O benefício é para o mundo inteiro. O rei Davi, agora presta atenção, presta atenção, olha o que o rei Davi fez. O rei Davi comprou o monte do templo, porque quando quiseram dar, ele falou, jamais eu aceitaria algo para o meu Criador que não me custasse preço. Ele falou, não quero nada dado, nada doado, eu compro, tá bom? O rei Davi comprou o monte do templo, construiu um altar e ofereceu um sacrifício para deter o quê? Uma praga. Olha aqui, tá? Tá bom? É a mesma coisa, viu? Para deter uma praga. Então está aqui a preocupação de todo o povo de Israel, os rabinos que estão preparando todo o templo, né? Para reiniciarem, certo? O sacrifício, porque é necessário, é bíblico, é profético que isso vai acontecer. Se não acontecer esse ano, vai ser no próximo, mas vai acontecer em breve. Tá bom? E são circunstâncias políticas que impedem que isso aconteça, ok? Então, nós estamos em tempos proféticos. Tudo está acontecendo com muita rapidez. E o mais impressionante, os próprios árabes hoje estão apoiando, ajudando. E se vacilar, eles são capazes de ajudar a reconstruir o templo. Tá bom? Então tá aí, deixa o seu comentário. Deixa o seu comentário, o que você acha. Eu sei a visão cristã, sobre Jesus. Nós não discordamos, mas essa é a visão judaica. Então deixa o seu comentário. Agora não aquele comentário, eles estão com o demônio. Não, porque se você ler a Bíblia, o próprio Criador diz que Israel é o seu povo para sempre. Então não venha com esse converso e dizer que judeu está com demônio e é que o demônio que vai levar o judeu, não. Porque a Bíblia diz que é o Criador, que o povo de Israel é peculiar e pertence ao Criador para sempre, é o seu povo escolhido. Então não fale coisas que não estão na Bíblia, tá bom? Mas a promessa se estende a todo o cristianismo. Então preste atenção, leia, estude, tá bom? O Eterno te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo, hein? Shalom!